livro de Lucas, no capítulo 19, versículo 1. Lucas, capítulo 19, versículo 1 diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu uma figueira brava para o vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. E todo o povo que viu e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Palavra do Senhor. Carlinhos? Obrigado, Bruno. Bom dia, igreja. Antes de nós nos deliciarmos da palavra do Senhor, eu gostaria de estar apresentando aqui uma família. Almir, por favor, traga a sua família. Fica. Almir, ele serviu ao Senhor muitos anos aqui. E ele foi para os Estados Unidos, a Inglaterra e viajou. Mas ele não conseguiu ficar longe do amor da igreja aqui. Ele está retornando com sua família para estar servindo. Nós vamos pedir toda a família que recebam, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele tem muito para dar na obra do Senhor. E ele gostaria de estar fazendo um agradecimento à igreja. Bom dia, igreja. Bom dia, irmãos. Muito bom estarmos aqui novamente com vocês. Na terça-feira a gente teve uma conversa muito abençoada, eu, o Carlinho, o Jaime, o Baltazar e o Marquinho, e definitivamente nós chegamos à conclusão que a gente quer congregar aqui na Igreja de Cristo, no Alipe de Melo. O tempo, na verdade, passou muito rápido na vida da gente, né? De 20 anos para cá a gente não viu o tempo passar, né? Mas graças ao nosso bondoso Deus que a gente está vivo aqui para poder contar a história, né? Quantas pessoas queriam estar no nosso lugar e não conseguiram, né? Somente depois dessa pandemia da Covid. Então, a gente está muito alegre de estar com vocês. Eu, a minha esposa... Zirlene. O meu querido filho... Brian. E meu filhinho... Ops, papai, eu não converso ainda. Breno. Breno e a Zirlene, tá bom? Deus abençoe a todos. Obrigado por estar aqui com vocês, viu? Sejam todos, eu vou chamar todos para darem um abraço logo após terminamos o culto. É um prazer muito grande estar congregando com o Almir novamente. Amém? E a criancinha já começou a rir para mim, tá vendo? Isso é um dom, tá vendo? Que Deus abençoe e fique à vontade. Muito obrigado, Marcos. As coordenadoras do Instituto, elas estão convidando todas as crianças e os pais para passarem uma tarde aqui juntos, né? Vai estar acontecendo no dia 7 de outubro, de 15 às 17 horas, ok? Então venham participar, venham nos alegrar com as nossas crianças, amém?
Então, igreja, eu gostaria que nós meditássemos nessa manhã um tema que é essencial na vida de um servo de Deus. A igreja, um grande hospital. A igreja sendo um grande hospital. Você sabe que a primeira impressão é que fica marcada na nossa mente e no nosso coração. Um sorriso gostoso, né? Uma cara fechada, isso vai fazer uma grande diferença. Uma palavra doce ou uma palavra amarga, essa é que vai ficar gravado na mente, na nossa primeira impressão, quando nós nos encontramos. Temos tido o privilégio de estar na casa dos irmãos. E é um prazer muito, muito grande quando a gente vai na casa dos irmãos e eles nos recebem muito bem. A casa do Zica Auxiliadora é uma casa que você pode ir, vai ter um café bem quentinho e um queijinho bem gostoso para você conversar e passar a tarde lá. Então, fique à vontade para ir para a casa da Auxiliadora. Você está rindo, Ronaldo? A sua casa, a casa tem uma pizza gostosa. Então, os irmãos também estão convidados para ir para a casa do Ronaldo. E pizza, não sei quem faz, mas eu sei que se você quer comer uma pizza gostosa, vai para a casa do Ronaldo. Quem gosta de churrasco, vai para a casa do Kleber. Kleber faz um churrasco, não é, Vitinho? Olha como é que o Vitinho está até gordinho já. Ó. Tá não, está em forma, meu filho, está em forma. Na casa do João e Silvana tem um arroz doce que vocês nunca comeram igual. Vocês nunca comeram igual. É fantástico esse arroz doce dela. Então, querem comer um arroz doce, gostosinho? Fala com a Silvana. O João não está fazendo nada não, mas a Silvana faz bem gostoso. Quem visitou a casa de Vidal e Edith, onde é que você era recebido? Na cozinha. Ele pegava você na sala e já sentava na cozinha lá, você já começava a comer. Não sabia o que era não, mas você comia. Mas estava uma delícia, a conversa ia rodando, né? Quem teve o privilégio de conhecer o Capitão Lopes? Você chegava na casa dele, vem cá, cabra, vamos tomar uma vitamina aqui com esse abacatão aqui, que você não vai nem almoçar, cabra. Aí depois você tomava aquele abacate, aquela vitamina gostosa lá, né, Elaine? Leva um pouco para sua casa, cabra. Era fantástico como o irmão Lopes nos recebia, Vidal, e os demais irmãos têm nos recebido. Eu fico agradecido, porque essa igreja é uma igreja amorosa. Porque essa igreja, elas sabem receber todas as pessoas. E receber as pessoas é um dom. Os irmãos da recepção têm um papel fundamental na vida da igreja. Você tem que abençoar o seu irmão, você tem que abençoar o visitante, você tem que abençoar todas as pessoas que se adentrarem para estar no meio da igreja. Quando eu digo igreja, não é local, somos nós. Então, irmãos, façamos isso com muito amor, façamos isso com carinho especial. Quando eu comecei a falar de comida assim, aí vocês vão pensar assim, puxa, esses pastores comem demais. Não é verdade. Os pastores estão magrinhos, né? O Jaime, você viu o Jaime, está até desnutrido. O Jaime está até desnutrido, não consegue se parar em pé, mas isso é culpa da Ariana, não é culpa da igreja não. Então, irmãos, precisamos aprender a lidar ou receber os nossos irmãos. Se a primeira impressão é que fica marcada em nossos corações, então nós precisamos melhorar a nossa recepção. Porque você já notou que aqui vai vir todos os tipos de pessoa. Pessoas que precisam ser cuidadas. Pessoas doentes que vão estar vindo para o nosso meio. Pessoas feridas. Sabe,
Quando essas pessoas, elas tomam a decisão de passar por aquela porta, ela está pedindo socorro, ela está clamando pela nossa ajuda. E eu e você precisamos ter um tempo para estar ajudando a essas pessoas se achegarem a Deus. Clamar por socorro, irmão, é quando você chega no final, que o mundo já está sugando toda a sua energia. Então você precisa mostrar um carinho, você precisa mostrar uma atenção para todas as pessoas que estiverem entrando por essa porta. E se somos discípulos verdadeiros de Jesus, nós precisamos seguir os passos de Jesus. Jesus nunca maltratou um pecador. Ele odeia-o, mas ama-o. Então, eu gostaria que nós colocássemos aquela carapuça de servir a Jesus verdadeiramente. E quando essas pessoas entrarem aqui, você tem que dar o que você tem de melhor para essas pessoas. Mateus 11, 28 a 30, por favor. Mateus 11, 28 a 30. Vinde após mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem está falando isso é Jesus. E você que teve um encontro com Jesus, você está se deliciando das suas palavras. E você precisa passar isso para os visitantes. Você precisa passar isso para aquelas pessoas que estão nos visitando dia após dia. Temos recebido vários tipos de pessoas e com vários tipos de doenças. Quando uma pessoa doente, ela vem nos visitar, o mundo já judiou demais dela. O mundo já sugou tudo que ela tinha para sugar. Ela já está cansada. Ela está cansada de ser enganada. Dia após dia ela é enganada. E se a gente olhar, se a gente começar a ver jornal, dá vontade de não assistir mais jornal. Homens fazendo tanta maldade com crianças aí, que dá uma dor no coração. Então, essas pessoas quando entrarem aqui, elas estão querendo que você pare um tempo. Que você pegue o seu ouvido e coloque a serviço dessa pessoa. Essa pessoa quer conversar com você. Essa pessoa quer ouvir sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando alguém vier para o nosso meio, que se afastou da fé, nós precisamos de uma atenção especial para essa pessoa. Sabe por quê? Essa pessoa conhece a palavra do Senhor, mas ela está desmotivada a servir ao Senhor pelo primeiro amor. A motivação desse afastado na fé é você, sou eu. Então nós precisamos fazer de tudo para que a pessoa ela volte ao primeiro amor. Nós vamos encontrar aqui pessoas viciadas, pessoas, e o vício tem consumido essas pessoas, seja bebida, seja uma droga, seja prostituição. Elas estão cansadas. Por isso essas pessoas, elas estão aqui.
Mais uma vez, o mundo destrói essas pessoas. Uma pessoa viciada, ela não está aqui para ser julgada, porque ela sabe aonde que ela precisa ser melhorada. Ela precisa do seu auxílio, ela precisa do seu abraço. Porque acima de tudo, se ela sabe que ela tem problema de bebida, já está no seu íntimo. Não precisa você falar com essas pessoas. O próprio irmão que tem frequentado, que tem servido juntamente conosco, e às vezes esse irmão, ele frequenta os nossos cultos de adoração ao Senhor pouco, e ele vai e some. Como você tem recebido essa pessoa? Você é um turista. Ou visitante, seja bem-vindo. Qual que é o seu nome? Por incrível que pareça, nós tratamos o nosso irmão como um turista. Nós tratamos o irmão como um visitante. Mas nós precisamos mudar a nossa concepção para estar ajudando essas pessoas. Você já chegou perto desses irmãos e já perguntou do que você precisa para continuar firme na fé? Como está a sua luta? Suas crianças? É muito difícil, Carlinhos, porque eu tenho 3 filhos, eu tenho que dar banho nos 3. Eu te entendo, irmão. Eu entendo que em alguns momentos de nossas vidas, nós vamos passar por alguns obstáculos. Mas o nosso médico, o médico maior, vai nos curar. E vai nos dar força para nós continuarmos a servir a Ele. Nós sabemos que às vezes o irmão quer estar firme, quer se firmar, quer fazer o trabalho do Senhor. Mas talvez a sua esposa não ajuda. A sua esposa é um empecilho para ele vir servir e glorificar a Deus. Talvez a irmã, ela quer servir ao Senhor. Ela quer estar nas reuniões, mas o seu marido é um empecilho para que ela esteja no meio da reunião da irmandade. Sabe, às vezes nós não temos paciência com os irmãos fracos na fé. Às vezes nos falta discernimento para olhar para aquela pessoa e procurar se colocar à disposição dela. Irmã, nesse sol quente, você está precisando que eu te deixe lá na sua casa com sua criança? Irmã, está chovendo, você quer que eu passe lá e trago você com suas crianças? Irmão, nós sabemos quanto é difícil servir ao Senhor quando estamos lutando sozinhos. Por isso, essas pessoas precisam de mim e elas precisam de você. Quando você for relacionar com o irmão fraco na fé, quando você for relacionar com um visitante, com o viciado, coloque como Jesus se relacionaria com essa pessoa. Eu amo os ensinamentos do Senhor. E quando os 2, 3 meses eu estava meditando nesse alimento espiritual, eu me deparei com algumas passagens que nós já conhecemos no nosso dia a dia. Mas às vezes nós não vemos a essência do que o Senhor quer para a minha vida, Ele quer para a sua vida. Eu gostaria de agradecer ao irmão que fez a leitura em Lucas 19, de 1 a 10. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Essa passagem está tratando de um homem pervertido, um homem sem escrúpulo nenhum. Mas ele tomou uma decisão
de ver somente a Jesus. Jesus certamente já conhecia os maus feitos desse Zaqueu. Mas mesmo assim, ele estendeu a sua conversa com Zaqueu. Zaqueu, o que você está fazendo aí? Desce daí. Eu preciso conversar com você. Jesus, ele não estava cobrando nada de Zaqueu. Ele não cobrou. Se você é estudioso da palavra de Deus, você não vai encontrar nenhuma cobrança de Jesus com Zaqueu. Mas sabe o que você vai encontrar? Amor. Olha só, em Lucas, por favor, irmãos, o irmão já leu, mas só vamos ler os versículos 9 e 10, por favor. Lucas 19, 9 e 10. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é o filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que achava perdido. Jesus, ele olhou para Zaqueu como uma pessoa que precisava ser salvo. Ele não quis saber o que Zaqueu tinha praticado. Mas antes mesmo que ele falasse essas palavras, Zaqueu já estava arrependido. Ele já não queria aquela riqueza mais. Porque ele sabia que o Todo-Poderoso Jesus, que aquela multidão estava buscando, sabia que ele era a cura para os seus problemas. Por isso, antes de Jesus falar, ele já tomou uma posição na sua vida de mudar radicalmente as suas atitudes. Esse é o nosso Jesus. A parábola do filho pródigo. Eu já preguei, o Ronaldo já pregou, todos nós já conhecemos essa palavra. Ela é maravilhosa demais. Mas sabe o que nos incomoda? Que muitas vezes nós esquecemos todo o contexto e nós nos colocamos como o irmão mais velho. Aquele irmão enciumado, aquele irmão que faz beijinho: ô papai, eu estava com o senhor esses anos todos, lidando, fazendo e acontecendo. O senhor nunca me deu. Meu filho, pega esse bezerro, se o negócio é o bezerro, o cavalo, pega, vai lá, mata, faz o que você tem que fazer. Mas o seu irmão está aqui. Ele precisa ser salvo. Ele precisa da sua compreensão. É difícil. Mas às vezes, nós focamos demais na atitude do irmão mais velho. E nós esquecemos, lá de Lucas 15, de 1 a 32, essa passagem maravilhosa. Em Lucas 15, 23 e 24, Lucas 15, por favor. Trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e nos alegramos, pois esse meu filho estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. O filho mais velho estava no campo, quando ouviu a música e as danças, chamando um dos criados, perguntou: que era aquilo? E ele disse: veio o teu irmão, e teu pai mandou matar o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, ele começou a conversar com ele. Certamente, o irmão mais velho estava irado. Ele, de tudo que o pai falava ali agora, não ia fazer nenhum sentido. Porque ele não teve a experiência negativa do filho mais velho, do filho mais novo de ir para o mundo. Ele estava no seu mundinho certinho, mas ele não tinha um coração diante do nosso Deus. Um coração acolhedor,
Um coração que podia abraçar aquele irmão mais novo. Se tem uma passagem na palavra do Senhor, se eu pudesse estar ali, é quando Jesus estava ali em João 8, de 1 a 11. Aquela mulher adúltera. Eu gostaria de ser um mosquito para estar ali naquela passagem. Eu iria rir daquelas pessoas. Toma, papudo. A sua atitude foi totalmente contrário ao que Deus pede de mim e pede de você. Quando trouxeram aquela mulher adúltera na presença de Jesus. E eles não queriam cumprir o mandamento. Eles queriam fazer o quê? Testar Jesus. Se ele era um seguidor da palavra do Senhor. Pegou aquela mulher e colocou no meio. Falou, olha Jesus, aqui está uma mulher adúltera que foi pega em adultério. Pela lei de Moisés, nós devemos fazer o quê? Apedrejar. E o Senhor? O que o Senhor acha que devemos fazer? Jesus, ele se virou, se agachou e começou a ler, escrever algumas coisas lá. Mas antes disso, ele falou para aquelas pessoas, se você não tem cometido pecado nenhum, que atire a primeira pedra. E foi escrever. Alguns estudiosos falam que ele começou a escrever na areia os pecados de muitos que ali estavam. Os pecados daquela mulher que tinha adulterado, mas ela não adulterou sozinho. Talvez aquele que queria apedrejar tinha adulterado com ela. Aí Jesus começou a escrever, e quando ele se virou, ele encontrou aquela mulher sozinha ali, e o que ele disse para essa mulher? Leiam, por favor, em João 8, 10 e 11, por favor, irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. João 8, 10. Jesus endireitou-se e disse, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém. Senhor, disse Jesus, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Mais um ponto, que Jesus, ele odiava o pecado, mas ele amava o pecador. Mais uma criatura, que ele salvou de ser apedrejado. Eu gostaria de fazer parte dessa cena. Que seria maravilhoso andar com Jesus e ver as atitudes de Jesus, porque quando alguns querem seguir a lei ou testar Jesus, ele sempre mostra um grande amor. Pouco nós falamos de Judas. Nós não gostamos de pessoas traidoras. Nós detestamos as pessoas traidoras. Mas você já percebeu que Jesus, ele amou tanto Judas, que se permitiu ser beijado pelo traidor? Quem é que está falando mal de você que você gosta de chamar para sua casa, Tiago? Quem é que está falando mal de você, Marcela, que você quer dar um abraço? Nós não gostamos dessa atitude, mas Jesus amou até o fim. E Jesus permitiu-se ser beijado por aquele traidor. Eu gostaria que nós fôssemos em Mateus 26, 48, e vamos ver até o ponto que Jesus permitiu-se ser amado por esse traidor. Mateus 26, 48, por favor, irmãos. O seu traidor dera-lhe um sinal, dizendo, o que eu beijar,
esse prendei-o. E logo se aproximando de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, ele perdeu Judas, mas ele não perdeu por si só. Ele perdeu porque Judas não se arrependeu. Ele perdeu porque Judas não quis mudar a sua atitude. Mas ele amou tanto que deu o rosto para que Judas o beijasse, para ser reconhecido naquela hora que ele iria dar a sua vida por mim e por amor a você. Você certamente não aceitaria um beijo de um traidor, mas Jesus aceitou. Sabe, irmãos, o mundo não entende a palavra do Senhor. Que eles dizem, olha, as pessoas quando fazem tudo de errado, vão para a igreja e arrepende, batiza, mas graças a Deus que as pessoas se arrependem. E sabe, o fato que deixou na palavra do Senhor registrado, para mim e para você, é quando Jesus entregou a sua vida por mim e por você, e ele foi crucificado no meio de 2 ladrões. Olha só que coisa fantástica. Eu convido os irmãos a abrir uma palavra do Senhor em Lucas 23, por favor, irmãos. Lucas 23. Lucas 23, 39 a 43. Todos acharam? 39. Um dos criminosos crucificado insultava, dizendo: se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos os nossos feitos que nós merecíamos, mas esse não fez mal nenhum. No versículo 41, outra vez. Nós, na verdade, com feitos recebemos o que nós recebemos pelos nossos feitos, mas esse não fez mal nenhum. 42. Então disse a ele ao Senhor: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, te digo hoje, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Os feitos daquele homem, naquele momento, o Senhor que tem o poder da vida e da morte, e aquele ladrão, aquele malfeitor, ele sabia, e ele reconheceu, naquele momento angustiante, que ele estava diante do Deus Todo-Poderoso. Aquele Deus que veio ali para cumprir os mandamentos de Deus. Jesus, ele quando se colocou à disposição do Pai, foi por amor a mim, foi por amor a você. Foi por amor àquele ladrão, que ele reconheceu e ele arrependeu de todos os seus pecados. Então, irmãos, se a igreja é um grande hospital, e vem pessoas doentes, e você já esteve doente, ou você está doente, aqui é o lugar da cura. Você, como enfermeiro desse grande hospital, você precisa fazer essa obra com amor. Receba as pessoas, receba seu irmão afastado, receba todas as pessoas que precisam dos seus cuidados. Sabe por quê? Porque você já esteve nesse outro lado. Você já precisou dessas pessoas. E outra coisa maravilhosa é que essas pessoas pegaram tempos dela para estar com você, sarando, passando metiolate, passando uma pomada nas suas feridas. Foi difícil,
mas hoje você está aqui. Você é um obreiro do Senhor, você é uma mulher honrosa, você é uma mulher, uma joia preciosa na presença de Deus. Então, irmãos, quando alguém entrar por aquela porta, tire aquela capa de juiz, tire essa capa. Você não veio para julgar, você veio algum ajudador, você é um promotor que vai auxiliar essas pessoas aos cuidados do Senhor. Não importa se a pessoa frequenta pouco, se a pessoa chega atrasado, ela chegar atrasado, ela frequentar pouco, é ela e Deus. A ajuda é para você estar auxiliando essa pessoa. Vou pedir para vocês, não me entenda mal. Eu não estou pedindo para ninguém deixar de frequentar. Eu não estou pedindo para ninguém chegar atrasados. Hebreus 10, 25. Não os deixei de congregar. Sabe, irmão, aqui é gostoso. Esse calor humano aqui é muito gostoso. Mas nós queremos entender a sua fraqueza. Eu não estou aqui para te julgar. E se algum dia eu te julguei, eu peço perdão a Deus. Porque não é um papel de um discípulo do Senhor. Deus está te chamando para coisas maiores nesse mundo. Fique atento à necessidade dos irmãos. Fique atento à luta dos irmãos. Se depender de você, irmão, ajude o seu irmão na caminhada da fé. Que Deus abençoe a igreja.